Amém. Obrigado, Daniel. Irmãos, hoje nós vamos continuar estudando Efésios, e antes da gente entrar no nosso texto propriamente dito, que é Efésios 2, de 11 a 22, eu queria fazer uma retrospectiva, né? Porque eu acho que, assim, às vezes a gente entra no texto, vai entrando no texto, e a gente perde um pouco a noção do contexto, da visão macro, né? Do objetivo total do livro, né? Então, a gente já caminhou bastante com o pastor Samuel, com o Flávio também, nas últimas aulas. E antes de eu entrar no texto, eu vou pedir para vocês uma licença. Eu quero fazer um retrospecto aqui, e rapidinho, né? Mas assim que vai facilitar muito depois a nossa compreensão do nosso texto de estudo, tá bom? Eu quero fazer isso, fazer uma retrospectiva histórica, né? Desde a criação, Gênesis 1, até a data do século I, dos dias de Cristo, né? O que acontece lá e quais são os grupos envolvidos, para a gente depois ver como Paulo aborda e explica para esses grupos a igreja, a importância e a razão de ser da igreja, né? E aí, desses grupos, a gente também se identifica aí, vocês vão ver, e vai servir de base para a gente ler o nosso texto, que introduz aqui a discussão entre judeus e gentios, circuncisão e incircuncisão, enfim, são pontos bem específicos e bastante reais, e eu quero dar essa visão geral para depois, quando a gente lê o texto, a gente não ter muita dor de cabeça para entendê-lo, não, tá bom? Então, desculpe se você já sabe dessas coisas, mas eu acho que é sempre bom, né, a gente lembrar um pouco da história, só bem rapidinho, só alguns segundos, né? Então, olhando para a Bíblia, de Gênesis de 1 a 11, nós temos um tipo de um princípio, um tratamento universal da humanidade, né? Ele fala da criação, ele fala da queda, ele fala do dilúvio, né? E até aí, até o capítulo 11, tudo que se fala lá em termos gerais, né? Não é em termos específicos. Agora, quando a gente entra em Gênesis 12, começa a história da eleição de Abrão, a escolha de Abrão, e dentre as demais tribos e nações. Então, aqui a gente começa a fazer uma segregação, né? A eleição de Abrão e as demais tribos e nações, que é uma maneira de depois se usar o nome gentios, né? Então, quem são os gentios? Os gentios são todas as tribos e nações que não pertencem ao povo de Israel, né? Mas começa, ainda não existe Israel, começa com Abraão, né? Deus faz a promessa para ele. Então, Deus faz a promessa, faz uma aliança com Abraão, reafirma a aliança com Isaac e com Jacó. Então, ao fazer essa escolha, Deus escolhendo Abraão, depois os seus filhos e netos, filho e neto, né? Ele separa, ele distingue um grupo, uma tribo, vamos chamar assim, de todas as demais nações. São eles e nós. E a Bíblia em si é uma narrativa desse grupo da aliança. As demais nações, elas ficam assim em segundo plano, elas entram circunstancialmente em função da história da descendência de Abraão, né? Com o tempo, com a passagem, com a fome, eles têm que se deslocar para o Egito, passaram um tempo lá no Egito e
se tornaram escravos e ficaram lá por 430 anos, né? Até que houve a libertação e a saída do Egito, né? E aí, na saída do Egito, tem o êxodo e uma peregrinação no deserto por 40 anos. Nesse êxodo, nessa saída, é importante a gente falar uma coisa aqui, que não saiu só exclusivamente Israel. Junto com Israel, alguns outros grupos aproveitaram a oportunidade e saíram juntos. Então, o povo que está saindo, fugindo lá de dentro é a família, são os descendentes de Abraão, mas também tem alguns estrangeiros, vamos dizer assim, no meio deles. Estrangeiros esses que vão criar problemas durante a peregrinação e, de alguma forma, eles também vão afetar a fé do povo de Israel, né? Então, não é assim somente os descendentes de Abraão que são chamados. Por exemplo, a gente ouve falar deles lá em Êxodo 11:4. Em Êxodo 11:4, eles estão no deserto, eles estão reclamando sobre comida e tal. E em Números 11, verso 4, ele fala assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles, dos israelitas, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar e a dizer: se tivermos carne para comer. Então, tinha um bando de estrangeiros com eles, que também escravos lá dentro do Egito, e que aproveitaram a oportunidade e vieram para fora com eles ali, mas também começam a interferir na fé e na vida do povo de Israel. Isso é importante, porque durante toda a história a gente vai ter esse pessoal lá sempre remando para trás, porque não tinham a mesmo apreço, vamos dizer assim, pela pessoa de Deus, tá certo? E aí eles peregrinam 40, aí eles chegam na terra e eles vão invadir e tomar posse da terra de Canaã. Então, tem algumas guerras, eles invadem e conquistam Jericó e vão tomando parte por parte lentamente. E existe um período de assentamento, né, na terra de Canaã. Eles entraram, invadiram, e necessariamente por questão de sobrevivência, eles vão excluir as nações ali do derredor deles e que viram seus inimigos, porque eles são ameaça para os que já estavam lá, e aqueles que já estavam lá se sentiam ameaçados por eles, tá certo? Então, existe aí já um clima de briga, né, de guerra, né? Depois dessa instalação do assentamento, nós entramos no período dos juízes. A Bíblia fala que a marca desse tempo era que cada um fazia o que queria, né? Então, estava meio desgovernada a situação, de vez em quando Deus levantava um juiz. Saindo do período dos juízes, nós entramos na monarquia. Então, a monarquia começa lá atrás e ela tem o seu auge com Davi, mais ainda com Salomão, né? E depois tem os reis que seguem da linhagem deles e vai decaindo, 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 né? E aí Israel acaba indo para o exílio. Primeiro, Israel que eu falo aqui são as 10 tribos do norte. Eles são levados pelos assírios e são espalhados por outros lugares já dominados por eles, e eles trazem população de fora para ocupar o espaço daqueles que eles tinham deportado. Então, ali na região do norte, onde a capital era Samaria, é um povo misto, um povo que foi misturado. São aqueles nativos que tinham ficado do povo de Israel, originários, e um monte de estrangeiro que veio.
e os que forem embora nunca mais voltariam, né? Então, é por isso a desconfiança que Israel tem, que Judá tem dessas 10 tribos, por causa da mistura que aconteceu com o povo de fora, de pagãos, né? E então, lá em 742, eles são mandados, são dispersos e extraditados, e mais tarde, em 586, Judá também vai para a Babilônia. Por quê? Porque eles não obedeciam, não seguiram os profetas do Senhor, e a punição foi o exílio, né? E eles vão ficar lá no exílio em torno de 70 anos, né? E em 70 anos, o Judá fica 70 anos e depois volta, vai retornar lá do exílio que ele teve. Ele foi no exílio levado pelos babilônios e volta já com os persas. Quando eles estavam no exílio, lá na Babilônia, os persas invadiram a Babilônia e passaram a dominar a região. E são os persas que permitem que Israel retorne para o seu território, né? E isso já está mais ou menos lá pelos anos 520, 480 a.C. Aí a gente entra num período interbíblico, que é um período que a Bíblia não trata, um período de silêncio, a gente fala que é o silêncio de Deus, né? Então eles vêm como uma província persa, se reinstalam novamente. Depois, esses persas são dominados pelos gregos, então a Palestina é dominada pelos gregos, que mais tarde entram em guerra com os egípcios, e finalmente os romanos vêm e ocupam o território. Então, nós começamos a perceber que, desde que eles foram para a Babilônia, eles começam a ter interferência com esse povo, com essas outras nações, né? E interferências não só na questão de sobrevivência, mas na questão de fé também, tá certo? E aí, esse é o ambiente que a gente vai encontrar quando Cristo chega e a igreja é inaugurada ali no século I, tá certo? Então, rapidinho, essa é a caminhada que a Bíblia trata e discute desses principais movimentos históricos do Israel, né? E às vezes a gente chega no século I e às vezes a gente ignora um pouco que teve todas essas interferências no povo, certo? E aí, Israel, já no século I, ele tem alguns motivos para ter um certo orgulho, né? Um orgulho religioso. Quais são as coisas dessa história que a gente vai encontrar os judeus se gabando delas nos dias de Cristo? A primeira delas é que foi uma nação eleita, foi a nação com quem Deus fez aliança e que Deus fez promessas, tá certo? E eles achavam que por isso eles eram especiais. Mas não foi por mérito deles, a Bíblia insiste, os profetas insistem nisso, mas foi pela graça de Deus que eles fossem eleitos. Não estava em nada embutido neles, tá certo? E também eles se gabavam de ter as alianças que eles fizeram, primeiramente com os patriarcas, depois com a aliança no Sinai, quando eles recebem a lei, depois com Davi, que vai ali trazer a promessa do Messias, tá certo? Então, Deus escolheu a nação, Deus fez alianças com a nação e Deus revelou a lei dele para a nação. A lei diz o que Deus espera de como o homem deve viver. E eles agora têm essa lei de todo mundo, eles foram os que receberam isso. Isso era motivo de orgulho, e nós vamos ver isso, e o trecho que a gente vai estudar lá de Efésios vai tratar justamente dessa questão da lei, né? Então, essa é a caminhada que a gente tem, assim, bem resumidamente, da história do povo judeu até os dias de Jesus. E aí, a gente vai começar a falar, paralelo a eles, é lógico que todas as outras nações
exceto Israel, elas continuam existindo, mas elas são olhadas da ótica de Israel, né? Então tem uma porção de coisas que Israel critica na vida das outras nações. Aí o Antigo Testamento fala de idolatria, feitiçaria, magia, ocultismo, imoralidade, impiedade, imundície, abominações praticadas e luta contra Deus. Isso você encontra em diversos livros, em diversas ocasiões. Esse era o retrato que um judeu, a opinião que o judeu tinha das todas as demais nações. Eles não faziam, não tinham eles em grande conta, não, né? E nós vamos ver que parte disso também está incorporado nos textos do Novo Testamento. Por exemplo, Tiago, em 1 Tessalonicenses, quero dizer, 1 Tessalonicenses 4:5, Paulo fala que eles não conhecem a Deus e nem a sua lei, e não obedecem. Então, o problema deles é que eles não conhecem Deus, não conhecem a lei, não obedecem a lei porque também não a conhecem. Eles são desviados dos seus caminhos por ídolos. Os ídolos colocam eles cada vez pior e distantes de Deus. 1 Coríntios. Eles vivem em futilidade de vida, entregues a toda sorte de males. Olha aí, Efésios 4:7, que nós vamos estudar mais adiante. Então, é uma vida, vamos dizer, do ponto de vista do povo de Deus, deplorável. E eles rejeitam a cruz. Eles não conhecem a cruz, não sabem de plano salvífico, não sabem de Deus. E assim, como os judeus, eles também rejeitam a cruz, tá certo? Mas a contrapartida é essa. Os inimigos de Israel é o tesouro pessoal dentre todas as nações, né? É um tesouro pessoal de Deus. Vamos abrir Deuteronômio 7:8, vamos dar uma lidinha lá no que ele fala. Deuteronômio 7:8. Se você tiver com a sua Bíblia aí, lá vai dizer assim: mas foi porque... vou ler do 7 para dar um contexto melhor. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez a seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Então, esse é o tesouro pessoal de Deus, tá certo? E lá em Zacarias, ele chama a Israel da menina dos olhos de Deus, né? Um baita de um elogio, né? Que é a ideia de que você sempre vai proteger a menina dos seus olhos, né? Ninguém vai se sentir confortável em ter os olhos, né, ameaçados, mas eles são isso, tão preciosos que é muito, muito difícil se fazer mal a eles, porque eles são a menina dos olhos de Deus, tá certo? Muito bem. Aqui a nota dura é essa: todos nós somos gentios. Eu conheço a maioria da igreja e até hoje eu não cruzei com nenhum de vocês que são de origem judaica. Nenhum de vocês que eu conheço, se é, eu tenho perdido. Eu vou até pedir que você se apresente a mim. Então, nós não somos do estoque do povo de Deus. Nós somos desse estoque aqui que nós listamos aqui, né? de um passado todo muito tumultuado e muito, de certa forma, a gente olha assim, rejeitado pelo povo de Deus. Ainda que nós não sejamos rejeitados por Deus,
nós somos olhados com essa porção de defeitos. Em algum momento na nossa vida, nós pisamos nesse terreno aí que está descrito aqui nesse slide, certo? Eu vou dar um break aqui e vou ver se alguém quer se manifestar, contribuir, perguntar alguma coisa. Vamos lá, pessoal, pode falar. Você falou sobre o tempo interbíblico. Existem alguns livros que a gente não tem na Bíblia, que é Macabeus, Tobias, e eles são muito importantes para a história de Israel atual. Apesar de eles terem sido escritos em grego, eles orientam todo o que é ser judeu hoje, né? Algumas festas, algumas orientações estão em Judite, estão nesses livros que a gente considera não apócrifos, né? E também é importante na história, como você falou, forma o que é ser judeu hoje, entender um pouquinho desses livros também, Macabeus e Judite e Tobias, que são livros que fazem parte da história de Israel. Exatamente. O ponto é que, apesar deles terem muita restrição a esse entorno deles, de alguma forma, eles interagem, né? Eles têm que comercializar, eles têm que... E, de alguma forma, eles interferem, sempre estão interferindo na questão da religiosidade de Israel. Assim, mas o coração da religião é sempre muito restrito, né? Eles vão aprender uma porção de outros conceitos que eles não tinham no Antigo Testamento, quando eles estavam lá na Babilônia, depois com os persas. Eles começam a entender algumas coisas mais sobre assuntos como a vida após a morte, como o céu. Eles mencionavam isso no Antigo Testamento, mas ali eles tinham uma religião muito mais avançada nesses temas, né? Então, eles começam ali a ter novas influências. Não estou dizendo que eles vão copiar, eles não copiaram, eles sempre mantiveram a sua própria característica, mas eles são despertos para alguns temas que eles nunca imaginaram. E eles desenvolveram muitos desses temas que estavam, vamos dizer assim, resumidos, embutidos lá nos profetas do Antigo Testamento, tá certo? Então, por mais exclusivistas que eles fossem, e nos dias de Jesus a gente vê isso, todo o preconceito que eles têm com os gentios, né? Eles não estavam imunes à convivência com eles, né? Então, faz parte. Acho que, assim, na época de Salomão, foi a época que eles estiveram mais abertos para as nações ao entorno, até porque Davi dominou militarmente toda aquela região e Salomão ele fez muito negócio, muito comércio, né? Daí também aquele número extraordinário de esposas de Salomão, que uma boa parte, se não a maioria delas, vinham de tratados comerciais com as tribos e as nações ao redor, né? E esse é o problema, né? Porque você veja que quando eles vieram da Babilônia, né, a primeira coisa que foi decretado por Esdras foi o divórcio coletivo lá, né? Eles estavam se casando com as mulheres ali da região e abandonando ou rejeitando as mulheres de Israel, né? Então, isso dá um sincretismo. Então, mistura a questão da religiosidade com a questão da sobrevivência física deles e a permanência deles na história, né? Então, isso tudo é meio embolado, né? E a gente vê gente mais radical e gente menos radical dentro do próprio contexto de Israel, tá certo?
E a questão nossa, nós estamos estudando como é que Paulo vai conseguir resolver, né? Na verdade é Deus, né? E Paulo vai colocar para nós como é que ele vai conseguir costurar essa coxa de retalhos, né? Com tantas diferenças assim, ok? Mas você tem razão, Altílio, tem muita gente ali que, por exemplo, a tribo de Moabe, né? Moabe não quis confrontar Israel e preferiu servir a Israel. Então, ela fez um tratado com Israel antes de ser atacada por Israel. Consequentemente, ela se poupou. E Israel, os líderes lá de Israel se comprometeram com Moabe e não puderam destruí-la pela palavra que eles tinham empenhado, né? E aí a gente vê a Ruth, o marido dela indo para lá antes, e aí a gente vê que a coisa não era 880, tinha nuances ali, tinham dificuldades práticas que eles tinham de conviver, e essas, por exemplo, a própria presença dos moabitas interferia no dia a dia da vivência da nação de Israel, tá certo? Então, você tem uma nação pagã que foi capciosa e arrancou um acordo com Israel e depois não pôde ser eliminada, né? Mas não dia, várias vezes. Bom dia. Quem está falando? Jani? Não? Quem quer? Consegui agora. Consegui. Nós estávamos com dificuldade. Tá bom. Amém. Seja bem-vinda. Desculpa aí, hein? Tá? Ok. Celular. Tá. Mais alguém aí quer comentar alguma coisa? Eu vou mostrar aqui agora para vocês Eu vou mostrar aqui para vocês agora um slide. Deixa eu achar aqui, peraí. Eu não consigo, tô apanhando aqui. Espera aí. Tô indo. Não desiste de mim, não. Estão vendo aí? Apareceu aí uma tela amarela? Ok? Ô, Gi, clica em Share Screen agora. Espera aí. Naquela pasta de compartilhamento. Espera aí. Então, eu não estou achando aqui. Achei. Vamos ver. Aqui estão vocês, tá certo? Eu vou compartilhar agora a tela. E a tela que eu quero compartilhar com vocês é essa aqui. E eu vou começar aqui. Quem são no ambiente do século I? Quem são os protagonistas que nós temos lá, né? Bem, a grosso modo, nós podemos dizer que nós temos os judeus e nós temos aqui os gentios, tá certo? Agora, dentro desses judeus, a gente vai tendo alguns grupos. Nós temos o que eu estou chamando aqui, eu não achei uma palavra mais decente, mas eu chamei de judeu natural, como aquele judeu que nasceu na terra, não teve escolha, são ritualistas, vão no templo, e tem muito incrédulo dentro desses judeus. Depois nós temos um outro grupo que são os judeus ortodoxos, né? Aqueles mais religiosos, que têm um conteúdo, têm a doutrina, defendem a lei e tal. Nós temos aí os saduceus, os fariseus, né? Nós temos os zelotes, que são guerreiros, tá certo? Também judeus. Depois nós temos os judeus da dispersão. Então, houve levas de judeus, né, como eu disse, que foram levados para fora e que resolveram não voltar mais.
Então, por exemplo, quando eles estão lá na Babilônia e eles resolvem retornar, só um grupo relativamente pequeno deles voltou novamente para o território deles, da Terra Santa. Os outros estavam se dando bem lá na Babilônia, nas outras nações, eles ficaram por lá e foram para outras nações, mas não voltaram, porque vocês lembram lá, através de Neemias e de Esdras, que eles estavam numa situação de extrema pobreza e de opressão, né? E nós temos grupos, por exemplo, como os essênios. Os essênios, eles resolveram se desligar da vida de Israel e da religião de Israel, foram para o deserto e resolveram desenvolver lá um estilo de vida mais rigoroso, mais estrito com relação às leis, e desenvolveram outras leis, tal. Inclusive, eles falam de 2 Messias e por aí vai. Então, você tinha os que ficaram por fora, por questões de estarem bem assentados no exterior, e nós temos os incrédulos, né? E nós temos o que nós chamamos de remanescente fiel. Sempre houve na história de Israel um grupo que foi fiel a Deus, à doutrina de Deus. Quando Jesus veio, você vê que ele vai procurar a gente desse grupo, né? Então, a família da Maria, a Maria e o José, depois a prima dela, Isabel, são pessoas desse remanescente com quem Deus vai lidar, e é dali que vai sair a igreja dele, tá certo? E, bom, depois nós temos dos gentios, eu usei uma palavra aqui, incrédulos, para não ficar xingando todo mundo, eu já falei que todos nós somos gentios, né? Eu não quis tratar vocês mal, então, eu chamo de incrédulos para dizer o mínimo, não tem nada a ver com Deus e a religião lá, tá? Do grupo dos judeus, surgem os judeus cristãos, os convertidos, e nós vemos eles atuantes nos dias de Jesus, porque o evangelho, né, surgiu lá, Jesus ministrou para eles, eles foram os primeiros cristãos, e dentro desse grupo, além dos judeus, tem um outro grupo de cristãos que a gente chama de judaizantes. Quem são os judaizantes? Os judaizantes são cristãos que se converteram, mas que eles tinham como alvo que a vida cristã deles, eles tinham que continuar obedientes à lei do Antigo Testamento. E nós vamos depois estudar aqui, justamente nesse trecho que a gente vai estudar, que esse era o problema. Por que Jesus veio? Por que Jesus veio na nação de Israel? Porque eles não conseguiam cumprir a lei. E esses caras tentam continuar mantendo o ritual, mantendo a observância restrita da lei, e, de certa forma, eles já são um grupo dentro do grupo de cristãos judeus que estão lá, e eles precisam ser tratados com um certo cuidado. Você vai ver, se você abrir comigo lá em Gálatas 2, nós vemos, Paulo está discutindo com Pedro, não sei se você lembra desse momento, Gálatas 2:1. Paulo escreve assim: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, também com Tito, e aí ele vai contando a vida deles lá, e ele vai falando, e depois ele fala mais para frente que ele repreende Pedro, porque veio um grupo mandado por Tiago, lá da igreja de Jerusalém. Eu perdi o texto aqui. É Gálatas o quê? Ele chegou lá e esse grupo de judaizantes chegaram lá e começaram a ensinar para eles que eles tinham que seguir a lei. E Pedro, que estava convivendo com eles tranquilo,
Pedro também começou a seguir esses judaizantes que tinham vindo de Jerusalém. E Paulo falou, pode parar com isso. E fez com que eles repreendeu Pedro e falou para eles, não é assim, vocês se livraram da lei, vocês não têm que viver agora, voltar para o passado e enfrentar a lei. Então, no capítulo 2, ele fala assim, verso 11, quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando eu, Paulo, vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, você vê aí que existe essa disputa, vamos dizer assim, de ser um judeu convertido, cristão, mas que quer viver como judeu. No verso 2,15, ele diz assim, nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, olha só a distinção, né? Judeus de nascimento e não gentios pecadores. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Então, Paulo está corrigindo a Pedro, e essa discussão vai render mais algumas coisas, e acaba no Concílio de Jerusalém, onde eles falam, bom, então vamos para Jerusalém, reunir a igreja lá e vamos decidir o que nós vamos fazer. Se o cristão tem que seguir e observar a lei ou não. E eles vão para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, em Atos capítulo 15, eles dão a palavra para Pedro, e Pedro faz exatamente esse discurso de Paulo aqui, não, porque eles também têm vida como nós, receberam espírito como nós, e nós temos que recebê-los. Quer dizer, Pedro, nessa conversa que teve aqui com Paulo, ele foi convencido por Paulo de que realmente pela observância da lei ninguém é justificado, tá certo? Então você tem esse grupo que está lá presente, está atuando na igreja, e você tem que torear esses dois grupos, um grupo de cristãos, judeus, um grupo judaizante, que tem que ficar esperto com eles, porque, na verdade, o que eles estão falando depõe contra o evangelho, e do lado de lá, dos gentios, de incrédulos, uma parte também se converteu. Esse aqui é o escopo de quem estava ali naqueles dias do século I. E a relação entre esses dois grupos é esse aqui. Eles têm preconceito, têm desconfiança, desconforto de estar um na presença do outro, intolerância. Isso entre judeus e gentios. E, de certa forma, alguns desses sentimentos estão nos judeus e nos gentios na igreja, nos cristãos. Então, como resolver essa tensão para que o evangelho prospere? É aí que entra a carta de Efésios, que nós estamos estudando, tá certo? Então, aqui eu já mudei o título lá em cima, ó. Propósito de Paulo com Efésios é o quê? É a igreja, mostrar para os gentios dos dois lados que a igreja é o recinto que vai acomodar os cristãos, que não deve carregar essas coisas que eu pus aí que estão marcados em azul aí, tá certo? Então, os judeus e os gentios cristãos e os judaizantes têm que conviverem na igreja, que é esse recinto criado por Deus, essa instituição criada por Deus. É isso que ele trata em Efésios. Então, de certa forma, nós podemos dizer que Efésios vai teorizar, Paulo está teorizando aqui, aquilo que deve existir na prática, o ideal disso, tá certo?
E como nós vamos ver, se pegar em Efésios, quando o pastor pregou, lá no capítulo 1, do verso 15 em diante, ele se congratula com os cristãos de Éfeso por causa da fé deles, por causa do amor e do serviço e da evangelização. Essas são as coisas, os ingredientes que precisam estar vivenciados na igreja e não tem lugar, então, para aquelas coisas do quadro azul lá de cima, tá certo? Então, eu queria dar mais uma pausa aqui para ver se alguém quer compartilhar alguma coisa ou perguntar de novo. Estamos aqui, somos todos ouvidos. Alguém? Está todo mundo satisfeito? Que é isso? Eu vou fazer um comentário, Gi. Eu acho que é muito rico mesmo essa abordagem, porque era muito intenso, muito grande, havia uma separação brutal, né? Porque se você parar para pensar, os judeus, os herdeiros da promessa, a nação de Deus que deveria levar o Senhor, né, para as outras nações, acabaram nesse ponto falhando. Então, e os gentios vistos como os pecadores, né, já como um sinal e um sinônimo de pecadores afastados de Deus, não conheciam as promessas, não conheciam a lei, viviam de uma forma totalmente diferente, afastada, fora dos padrões de Deus. E, de repente, vem Cristo e fala, olha, eu estou criando aqui, é um povo só. Em Cristo não há diferença. Não importa a sua origem, não importa a sua nação. Você tem que viver em Cristo, ter uma vida em Cristo. Isso daí, imagina como foi difícil esse início de formação desse povo de origem tão diferente. Você imagina o seguinte, você vai numa reunião da igreja, se você fosse um gentil, e tem lá um judeu cristão. Esse cara fala da lei, esse cara cita os profetas, esse cara... E o gentil, o cristão gentil vai diminuindo, vai se sentindo inferiorizado na presença do outro, tá certo? Então, era um problema, e nós vamos ler depois, na hora que a gente estudar aqui o texto de Efésios, que eu estou dando essa abertura para isso, que ele vai falar, você, cristão, gentil, você não é inferior em nada disso. Você não é menos do que ninguém. Você não tem que ficar preocupado com a maneira que o outro lá está se comportando. Você imagina o seguinte, deles, eles se gabam tanto da lei, a lei foi tirada deles. Por quê? Eles não conseguiram cumprir a lei. Por isso, Cristo cumpriu a lei no lugar deles. Então, eles não podem se vangloriar da lei se a lei os acusava, a lei não os justificava. Quem justifica é Cristo. Então, nós vamos ler aqui em Efésios, no texto aqui que me cabe aqui, depois do verso 11, ele vai falar assim, olha, você não é inferior a ele, tá certo? Então, tinha que, de certa forma, levantar o moral do cristão gentil. Mas o inverso aconteceu também na mesma época. Você vê como que é a natureza do ser humano. O que aconteceu, olhando historicamente? Os judeus, eles foram, assim, eles foram sempre muito fechados nele. A igreja se expandiu para o mundo gentílico e, de repente, a igreja gentílica era muito maior do que a igreja judaica. Tinha muito mais gentil convertido do que judeu. E aí, a gente vai ler Romanos, a carta de Romanos, ele fala, lá em Romanos, ele está lidando com essa questão de ser dos judeus ou não ser dos judeus, e Paulo fala assim no capítulo 11,
de Romanos, ele fala assim no verso, ele está falando que o judeu era da oliveira original, mas que ele foi cortado da oliveira original, né? E então ele está falando, você não tem motivo para se orgulhar de você estar enxertado na videira e o galho original ter sido decepado. Por quê? Porque você está aqui pela fé e pela graça de Deus. Ou seja, os gentios, os cristãos gentios já estão meio que indo para cima dos outros cristãos, porque eles agora são maioria. E Paulo fala para eles, nada disso, não há por que se orgulhar. Ele fala de que existe um tempo, ele fala assim, Paulo ainda fala no verso 25, Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios. Então, Israel está longe de Deus, está na apostasia, até que chegue à plenitude dos gentios. Então, depois dessa plenitude, os judeus voltam a se converter. É isso que está aqui no Romanos 11. Tá certo? Então, você vê que essa coisa humana da gente achar que nós somos detentores da verdade, né? Isso é uma tragédia. E às vezes, a gente pode ver isso nos próprios círculos de cristão. A gente mete o pau naquele grupo porque ele tem práticas diferentes da nossa. A gente ridiculariza aquele outro pelas coisas que ele faz, né? E talvez a gente devesse ser mais comedido, porque isso pode ser traduzido como uma arrogância, ser entendido como uma arrogância espiritual da nossa pessoa. Quando a gente olha para alguém com um certo desprezo, uma certa diferença, sei lá, pelo tempo de casa que a gente tem, a gente pode estar incorrendo nesse mesmo discurso deles, tá certo? Então, a gente precisa ser muito humilde e entender sempre, eu estou aqui pela graça. Eu estou aqui pela graça. Se eu sou aquele gentil que tem aquele histórico péssimo lá e hoje eu fui admitido na igreja, no corpo de Cristo, é só pela graça. Não é mérito meu. Não é, sabe? Eu não sou melhor que o judeu. Então, eu acho que esse texto aqui que a gente está estudando, isso que a gente está falando, tem a ver com isso. A gente tem que ter sabedoria naquilo que a gente vai fazer. Agora deixa eu voltar aqui, espera aí. Então, eu parei lá atrás e falei, nós somos todos gentios, né? Mas esse não é o fim da história, né? Jesus fala da salvação dos gentios. Isso é maravilhoso. Jesus tem um trecho, né, lá de Isaías 49 que eu nossa, como eu gosto desse Isaías 49 aqui, que ele está falando do Messias, né? E no capítulo 49, verso, acho que 49, e ele diz assim, no verso 49, verso 6, ele está falando aqui do servo do Senhor, que dá para entender que é o Messias, que é o Senhor Jesus. Isaías 49, 6 fala, para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então, Jesus é essa luz para os gentios que estão nas trevas, né? Em Efésios, que nós estamos estudando, se você abrir comigo aí, hoje, em Efésios 2:11,
ele começa falando assim, ele começa falando dos gentios. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Efésios 2:11. E chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Foi feita no corpo por mãos humanas, que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às crianças da promessa, as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Terrível. Essa passagem é terrível. Mas aí ele fala, mas agora, no verso 13, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Verso 17, Cristo veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Então, nós fomos integrados, né, no corpo. Então, aqui, o que eu já falei, a relação entre judeus e gentios na igreja, você tem ela detalhada em Romanos, capítulos de 9 a 11, e Efésios 2, que é o alvo do nosso estudo aqui. E a boa notícia é que a previsão de salvação nos fins dos tempos. Então, quando você pega lá em Apocalipse, você vai ver que os gentios estão dentro do plano de Deus, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui, 21, 24 de Apocalipse. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. E o 26. Agora, a glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Então, tem uma provisão de Deus aqui em Jesus para nós que somos gentios. Nós somos gentios, só que cristãos. Tá certo? Essa é a grande tônica, e Paulo vai estar trabalhando isso com esse pessoal aí. Então, eu gostaria de abrir mais uma vez para vocês o microfone, para a gente amadurecer mais o tema. Deixa eu abrir Pastor, aqui. Diga. Ó, a Dani Cristina escreveu assim, ó, isso só demonstra o quanto somos pecadores, pois o orgulho toma conta até disso. E Paulo nos alerta disso, pois não é porque estamos convertidos que não erramos, continuamos tendo que lutar contra o orgulho diariamente, inclusive dentro da igreja. O irmão Marcos Altílio, ele também escreveu que John Wesley dizia, no essencial a unidade, no não essencial liberdade, mas em tudo o amor. Esse é o princípio que eu acredito ser importante. Nosso relacionamento com pessoas que têm outra convicção. A gente tem que prestar atenção no seguinte: por que a gente exclui pessoas ou se exclui de pessoas? Porque por causa que a gente tem medo de afetar a nossa fé. Então, nós precisamos ter muita convicção naquilo que nós cremos, porque se a gente se recolhe em quatro paredes e não nos comunicamos, nós não vamos mais transmitir o evangelho, nós não vamos mais fazer aquilo para que nós fomos dedicados, que é o que diz aqui em Efésios 1, que nós estudamos, né? Que nós somos um povo eleito para fazer boas obras. E as boas obras, a boa obra dentro das boas obras é a evangelização. Agora, se eu tenho medo que tudo e todos são uma ameaça para a minha fé, eu não tenho convicção naquilo que eu sou, naquilo que eu defendo, né? Então, a nossa vida espiritual precisa estar muito próxima de Deus, reunindo a convicção interna que nós precisamos ter para poder falar isso para as outras pessoas, ao invés de nos sentirmos ameaçadas por elas. Porque esse foi o erro de Israel. Israel, ele foi escolhido por Deus como nação para ser uma nação de sacerdotes para todo mundo.
E o que Israel fez? Ele se trancou em si mesmo, falou assim, se você quiser chegar até Deus, você tem que entrar dentro do judaísmo, se filiar a nós e se tornar um de nós. Tanto é que no templo, você lembra aí que no templo você tinha um pátio dos judeus e o pátio dos gentios. Esse pátio dos gentios eram pessoas que se convertiam e iam lá no pátio e tal, e eles não podiam entrar no portão no pátio dos judeus. Eles eram, dentro do judaísmo, um tipo de religiosos de segunda classe. Tá certo? Eles nunca seriam um judeu autêntico, nativo, né? Eles foram um judeu ali que estava... Eles são gentios, eles estão ali meio que de favor. E você vê o nível disso, que quando Jesus entra lá no templo, lá, ele vai expulsar todos os mercadores do templo e tal. Onde é que os mercadores estavam? No pátio dos gentios. Lá eles podiam comercializar, porque ali era um lugar de siglo, mas eles não poderiam entrar no pátio dos judeus. Então, às vezes, nós fazemos essas separações, né, dentro dentro das pessoas que estão nos nossos relacionamentos. Ah, aquele não tem jeito. Ah, aquele lá nunca vai. Aquele lá não... A gente não pode assumir esse tipo de, vamos dizer assim, essa postura, né? Uma postura meio de que a gente é melhor do que quem quer que seja. Como nós estudamos lá com o Flávio na aula passada, ele enfatizou bem lá o verso 8, vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Tá certo? Essa tem que ser a nossa postura. Eu sei no que eu creio, eu sei que, mas eu tenho que me relacionar com as pessoas e testemunhar disso para elas. E ter a máxima consideração por elas. Talvez, às vezes, a pessoa precisa de um carinho, de uma assistência, de um atendimento para ouvir você falar do Evangelho. E, às vezes, a gente inverte isso, vai falar do Evangelho e a pessoa está lá, sei lá, morrendo de fome, está com alguém doente, está com uma angústia grande no coração e precisa ser ouvida dentro daquilo. Então, não somos nós que salvamos as pessoas, irmãos, é o Senhor. E nós precisamos ter essa sabedoria para lidar. Quem nós somos, onde nós estamos, é pela graça, não é por mérito de nenhum de nós. Eu acho que essa é a lição desse trecho aí. São 12:04, já o meu roster vai me cortar. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta aí, gostaria de comentar alguma coisa. O Jader abriu o microfone. Jader, você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria comentar que essa questão da gente se sentir totalmente livre diante de Deus, às vezes dentro da nossa igreja, ou dentro de qualquer igreja cristã, as pessoas se convertem e elas se sentem dessa forma que o Gival explicou, né? Daqueles que se convertiam ao judaísmo, mas que ficavam meio que segregados. Não que as igrejas segreguem, mas que muitas vezes a gente se converte e não se dá o direito de desfrutar como filho natural de Deus. Nós mesmos, pela nossa formação, pela nossa cultura, como disse hoje o Samuel no culto, na pregação, a gente não se sente digno, ainda que se convertendo. Então, cria aí uma certa diferença que, na realidade, não existe, né? Mas, às vezes, é nós mesmos que temos que trabalhar isso, e não necessariamente alguma coisa que a igreja oprima os outros, né? Sabe, meio que... É uma coisa muito sutil, vou dizer. A gente gosta de saber, de conhecer, de ser quem a gente é, de se sentir nos braços do Senhor, tal, mas
às vezes a gente perde a noção, aí é um passo para a soberba que a gente não percebe que a gente está trilhando. É fácil você ver cristãos que têm muito orgulho da sua bagagem, da sua história, do seu... Mas é perigoso. Então, a gente tem que sempre ter em vista isso, que é pela graça, não é mérito nosso, é Deus que fez, é Deus quem faz. Enfim, a gente tem que estar amarrado nisso daí. Irmãos, acho que a gente pode orar mais uma vez antes da gente deixar a sala, e a gente pode ficar aberto para o bate-papo também. Deixa eu ver aqui, o Daniel já orou na entrada. A Jacira, você está podendo me ouvir? Se você está, abre o teu microfone aí e ora para a gente. Não dá para ouvir. Ô, Gi, pega alguém que está com a câmera aberta, às vezes a pessoa já está mais, para ela está mais prático. Bruninho, você pode orar para a gente? A Jacira abriu. Você pode orar, Jacira? Desculpa, pastor. Eu sou meio atrapalhada, eu deixo tudo já, como é que fala? Sem áudio, tudo que senão eu acabo me atrapalhando falando alguma coisa fora de hora. Perdão. Não, que é isso. Estou pedindo para você orar para a gente acabar a aula, pode ser? Tá, pode sim. Então vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, por podermos, pelas redes sociais, Pai, por o Senhor permitir instrumentos que possamos ouvir a palavra, possamos estudar, Paizinho. Obrigada porque, apesar de toda a pandemia, de todo o isolamento, a gente pode ouvir o culto, assistir, Paizinho, e compartilhar desse entendimento, Pai. Obrigada por esse grupo firme e presente na nossa igreja. Obrigada pela vida de cada um, Paizinho. Obrigado pelas aulas que os professores têm ministrado. A gente se emociona, Pai, porque o Senhor é presente conosco, Pai, porque o Senhor permite as suas misericórdias todas as manhãs, Paizinho. A gente pede, Pai, pela saúde de cada um daqueles que estão nos hospitais, Pai, pelos irmãos, parentes, amigos e aqueles que a gente nem conhece, Paizinho. A gente pede pelo seu olhar misericordioso, pelo seu amor, Pai, ser com eles ali, cura cada um, dê paz no coração de suas famílias, Paizinho, que sofrem, Pai, com cada situação, cada um daqueles que estão ali nos leitos, Pai. A gente tem visto quanto essa pandemia tem aumentado, quantas situações têm se alastrado, Pai. E a gente roga, Pai, a gente ora por cada um. A gente tem visto pessoas, Pai, que nunca se inclinaram, ou mesmo pedindo um pedido de oração, que estão se voltando para o Senhor, Pai. A gente tem presenciado isso, Pai, e a gente agradece, Pai, porque o Senhor tem permitido que cada um, nesse tempo, possa olhar para o Senhor, Pai, clamar, Pai, que se esse tempo que nós estamos vivendo, Paizinho, seja para cada um se dobrar os joelhos, Pai, direcionar seu pensamento, mesmo que no momento de dor e de desespero, para clamar, Pai. A gente pede, Pai, que a gente consiga tocar o coração de cada um deles, que o Senhor faça um milagre na vida de cada um, naquelas famílias, Pai. Eu venho pedir também, Pai, pelo meu irmão, Paizinho, pedir, agradecer, porque o Senhor está aqui conosco, não mantendo um firme, Pai, eu peço. Faça com que meu irmão também enxergue tudo isso, Paizinho. E cada um daqueles dos nossos familiares que a gente pede, que a gente roga, Pai. Cada um de nós aqui temos queridos, temos amados que queremos que estejam com o Senhor, Paizinho. Agradeço pela vida de cada professor que dedica tempo estudando e se aperfeiçoando na palavra, Paizinho, para passar para cada um de nós, Pai. Agradeço pela vida da liderança da nossa igreja, Pai, que se reúne à distância com determinação e com cuidado pelo cada um de nós. Agradecemos pela vida do nosso pastor, da sua esposa também, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem
movido milagre na vida da família dele, Pai. Agradecemos pela sua bondade, sua misericórdia, Pai. Agradeço tudo isso, Pai. E todos esses pedidos a gente faz no nome do seu filho amado Jesus, Paizinho. Amém, amém, amém. Amém.